Matita Pereira é personagem mitológico por demais conhecido no interior amazônida. Todos já ouviram falar do misterioso pássaro que dá assobios semelhante ao seu nome, sempre à noite e só para quando lhe prometem tabaco. E no dia seguinte pela manhã aparece uma velhota solicitando o prometido. Metamorfose de gente em bicho ou vice-versa, ou simplesmente a esperteza de alguém que sabe aproveitar crença regional? De qual forma, sempre há uma Matita Pereira nos interiores da Amazônia. E em alguns lugares pode-se até mesmo identificar quem é. À medida que o progresso vai chegando e as aldeias vão se transformando em vilas e estas em cidades, tais personagens se afastam, como se fossem inimigos do progresso e do desenvolvimento. Onde estes chegam, aqueles que retiram para lugares menos habitados. Por isso, mesma causa surpreende o fato narrado pelas jovens Maria de Belém e Oscarina Vasconcelos. Segundo as mesmas, um destes personagens morava ou mora em Belém. Corria certo ano da década de 70, num acampamento próximo à Rua Nova. Os moradores andavam quietos. Todas as noites, após as 12 badaladas, ouviam-se assobios estridentes da Matita Pereira. Procuravam por toda parte e nada do incômodo do pássaro. Os assobios continuaram até que um dia em que certa dona de uma casa, mais o proprietário da sede onde funciona o Clube Estrela Negra, resolveram esclarecer o mistério e tirar tudo a limpo. Consultaram pessoas entendidas e certa noite, após o preparo exigidos de posse de uma tesoura virgem, uma chave e um terço, colocaram o plano em prática. Cerca de meia-noite abriram a tesoura, enterraram no quintal, no meio desta a chave e por cima delas o terço. Após tal ritual, fizeram diversas orações e esperaram dentro de casa. Lá pelas 4 horas, ouviram um formidável ronco de um porco e que se debatia no chão, próximo à tesoura e os acessórios. Uma pergunta para as informantes se Matita Pereira era apenas um pássaro. Responderam que Matita Pereira se transforma no que quiser, conforme a sua vontade, porque, por sinal, é muito instável. Pode ser um porco, uma galinha ou qualquer outro animal determinado apenas pela direção do seu desejo do momento. Mas, apesar dos roncos de porco, ninguém quis olhar quem era. Apesar da Matita Pereira estar presa pela fórmula colocada no quintal, ninguém devia ver até o momento da transformação. Ao amanhecer, logo após as 6 horas, todos correram ao local num quintal. E no meio da lama, bastante suja, estava uma mulher que não conseguia afastar-se do lugar. Seguraram a mulher, desenterraram a tesoura e tiraram a chave e o terço. Após isso, chamaram guardas civis, a quem entregaram a mulher. Foi levada para o posto policial de Pedreira, acompanhada de um grande número de pessoas. E aos responsáveis pelo posto foi feita a terrível acusação. Ela vira Matita Pereira. Ouvida, a mulher disse não ter parentes e morar no bairro dos Jurunas e não saber do que a acusavam. E como não é configurado como crime virar Matita Pereira, após a turba haver se desfeito, soltaram a mulher que seguiu seu rumo. Apenas no acampamento à noite continuaram a ouvir assobios estridentes na Matita Pereira. Dizem os mais crentes, ela, a desgraçada, está se vingando do que lhe fizemos. O bairro do Reduto, de certo,
É um dos mais antigos de Belém e também um dos mais cheios de histórias e mitos, principalmente por ter como limite o famoso e discutido Igarapé das Almas. Aliás, ex-Igarapé, visto que agora está transformado em um canal. Desde o seu nome é discutido Igarapé das Armas ou Igarapé das Almas. Dizem que as duas expressões são válidas. A primeira é atribuída ao fato de já nos fins da cabanagem, um grupo de cabanos haver escondido neste igarapé suas armas, na fuga que então empreenderam. E o nome ficou Igarapé das Armas, até um dia que os habitantes das redondezas afirmam ter visto espíritos dos cabanos falecidos vaguearam atrás das armas escondidas. Daí em diante, o Igarapé das Almas, esta dualidade de nomes, já levou nossos historiadores a bater a cabeça. Mas como se trata de histórias e lendas e não da história do local, o que interessa é que, sendo das armas ou das almas, o famoso igarapé serviu para comentários medrosos ou histórias fantásticas. Aqui vai mais uma delas. Sem precisar a época, mas aconteceu há muitos anos, quando Belém ainda era uma cidade provinciana, com racionamento de luz, transportes precários, e as famílias colocavam cadeiras nas calçadas. Conta-se que as pessoas moravam à rua 28 de setembro, ficavam assustadas todas as noites com um fato estranho. Cerca de 22 horas, uma porca de tamanho considerável saía desabalada carreira para a Praça Magalhães, até chegar ao Igarapé das Almas, sempre o Igarapé. Famílias residentes naquela rua, no trecho citado, estavam despreocupados conversando, quando, de repente, um ruído de uma carreira esquisita interrompia a conversa. Era a porca na sua corrida cotidiana. Alguns moradores não se preocupavam, porém outros, mais curiosos, procuraram saber quem era o proprietário do animal. Pergunta daqui, pergunta de lá e nada. Parecia que a porca não tinha dono. O mais interessante é que toda vez que chegava no igarapé, a porca misteriosamente desaparecia. Pensavam uns, meteu-se no mato. Outros começaram a achar que aquilo tinha dente de coelho. Outro fato suspeito era a presença de uma velhota que ninguém conhecia no bairro, mas diariamente ia do Igarapé das Almas para a Praça Magalhães, permanecendo a maior parte do dia vagueando pela praça. A correria da porca começou a incomodar de tal forma certos moradores que alguns sugeriram tirar a sua vida, visto não aparecer seu dono. E assim se organizou uma turma disposta a liquidar com a vivência do suíno. Todas as noites, o pessoal se reunia no arsenal improvisado, porretes, estacas, pedras, paralelepípedos, enfim, tudo valia para pôr fim na vida da porca. Então, a partir daí, quem morava no itinerário do animal passava a assistir um espetáculo inédito, a caça de uma porca em plena cidade, isso além das 10 horas da noite. Porém, ou porque a porca fosse muito ligeira ou seus perseguidores eram muito lentos, o fato é que a caçada durou muitos dias. E toda noite era uma vozeira da molecada, aos gritos, mata e pega, acompanhado de atiradores de paus, pedras e outras armas improvisadas. E depois a vaia recíproca, uns culpando uns aos outros pelo fato de que a porca ter escapado. Mas um dia, finalmente, acertaram em cheio a cabeça da porca, em um lugar próximo ao Igarapé das Almas. Esta parou, cambaleou
e logo todos puseram a dar pauladas e pedradas no autêntico linchamento. A porca faleceu e o fato foi comentado até tarde pelos heróis da noite. No dia seguinte, os bravos combatentes da porca correu ao local de sua morte. Oh, a surpresa! A porca havia desaparecido, mas no lugar em que havia caído estava a velhota misteriosa, sem vida, toda ferida, como se tivesse sido atingido por pedras e paus. A qual diga que a velhota era porca, ou vice-versa. Os que acham que tudo isso não passa de imaginação, mas quando se colocava em dúvida o fato, sempre havia um velho morador para afirmar: meu amigo, não viveu aquela época e nem viu a porca. Se a visse, não duvidaria que ela tinha parte com o diabo. Sabemos dos poderes sobrenaturais da Matita Pereira. A mulher, que é matita, pode transformar-se em pássaro, emitindo nestas ocasiões um agudo assobio semelhante ao seu nome, ou ainda nos animais que bem entender, dando preferência, porém, ao suíno. Entretanto, em porcos também se transformam os lobisomens, que sempre sendo originários da Amazônia, aqui encontraram a possibilidade de metamorfosear-se também em porcos, não só em lobos, como seu nome sugere, e como acontece em outras plagas. Na verdade, cria-se um problema. O porco, enquanto em sua forma de porco, como distinguir se é Matita Pereira ou lobisomem? A resposta é dada pelo sexo do animal. Se for sexo feminino, é Matita Pereira. Se for sexo masculino, é lobisomem. Via de regra, tais seres pagando faltas cometidas, daí as horríveis transformações, mas também pode ser outra coisa, pode ser pacto com um demônio que é geralmente feito por homens que se entregam na sexta-feira em uma encruzilhada, seu sangue com o sangue e sua alma ao diabo para ter sorte no jogo e facilidade no amor. Isso explicaria a sorte extraordinária de certos indivíduos no jogo, ou ainda o fato de homens feios, horrorosos mesmo, serem amados tão apaixonadamente por lindas donzelas. Mas às sextas-feiras, quando se transformam à meia-noite, o preço da sorte é pago e vem a transformação em lobisomem. Gostava de andar sozinha pelas ruas num bairro da Pedreira, principalmente em noites de lua cheia. Era meio esquisito, um rapaz da cor parda, estrutura média, cabelo castanho escuro, crespo, falando baixo e nunca encarava as pessoas, o que tornava ainda mais esquisito. Porém, uma mancha preta que tinha na sua testa começava na raiz do cabelo e estendia até chegar aos olhos. E também os seus dentes eram irregulares, numa grande boca de lábios grossos. Esse seria o retrato que poderia ser tirado do personagem da história, afirma Guapidai Assu de Moraes, nosso informante, e prossegue a narração. Naquele ano de 1946, um dos muitos clubes da Pedreira preparava-se seus craques para o campeonato de Dom que seria realizado no mês de agosto. Esperando fazer boa figura, ou melhor, ser campeão, o clube testava quantos aparecesse, selecionando os melhores. Isso com os salões enchia todas as noites, quando as duplas se distribuíam pelas mesas, sempre cercada dos infalíveis olheiros, tendo sobre si olhares vigilantes, supervisões dos diretores. Estes selecionavam as duplas e faziam a chamada dos candidatos. Viam seus cartões de inscrições, estavam em ordem, o cronômetro na mão, mandavam fossem as partidas iniciadas. Sentando-se à parte, estavam os candidatos que aguardavam a chamada disputa para uma vaga
Na representação do clube, ansioso, esperavam nervosamente ouvindo seus nomes para ir à mesa do jogo. Enquanto isso, lá fora, a lua cheia daquela sexta-feira passeava tranquilamente em seu itinerário pelo céu, transformando a noite em um dia prateado. Os galos ao longe cantavam e o salão permanecia cheio. Desesperado, Termilindo, sócio contínuo, que pedia desesperadamente para que se apressassem, pois tinha que trabalhar no dia seguinte. Atendendo aos pedidos de Termilindo, os diretores resolveram fazer uma última chamada da noite, e que estava quase ao meio. Entre os disputantes estava o rapaz da mancha preta na testa. Identificou-se e sentou-se à mesa de jogo, bastante nervoso, consultando constantemente o relógio. Pensavam que o seu estado era devido à disputa e que olhava o relógio com receio de não dar tempo para jogar, mas o caso era muito diferente. No dado momento, repetidamente debruçou-se à mesa. Parceiro, adversários, olheiros, todos esperando pela sua jogada. E nada. Continuava debruçado e começou a tremer, a tremer, a tremer. E espumava. Aos poucos, seu físico foi se transformando, enquanto emitia um som estranho, misto de ronco de porco e guiços de animais acuado, e levantou a cabeça. Todos recuaram horrorizados, enquanto os parceiros mais adversários levantaram-se como se por raios fossem repelidos. Lá estava o companheiro de jogo. Os olhos saltavam faíscas, os dentes haviam crescido, parecendo presas. Os cabelos desciam de sua testa através do sinal escuro. As suas mãos metafossiaram-se em garras, numa espécie de salve-se quem puder. Os frequentadores abandonaram apressadamente a sede do clube, derrubando mesas e cadeiras, soltando janelas, espremendo-se a porta, e o estranho ser emitiu um rugido aterrador, disparando a porta fora, em direção ao mato que crescia mais adiante. Termilindo, o sócio contínuo do clube, que era cunhado de Guapidaia, ao lhe contar a história, afirmou: "Foi uma coisa horrível. O homem transformou-se em um lobisomem em nossa frente. Uma coisa horrível." Muito obrigada pela sua presença. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se for novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e assine o sino das notificações. Comente qual a sua cidade. Também aceitamos sugestões de vídeos. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, se torne membro ou dê um valeu. Também compartilhando os vídeos com seus amigos nos ajuda a alcançar mais pessoas. Desde já agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, curiosos!